Olá, começa agora o programa Papo em Dia. O tema desta edição é a importância do envolvimento da sociedade para um trânsito mais seguro. Participam deste bate-papo o presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal, vereador Coronel Vila Sante, e o comandante do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, Coronel Carlos Augusto Regalo. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui, de trazer essa informação para a população. E eu começo com você, Coronel. Qual que é a importância, da gente fazer esse alerta, essa conscientização para a população? Falar de trânsito é sempre muito oportuno porque o trânsito ele permeia a nossa vida. A pessoa, seja na condição de pedestre, seja na condição de ciclista, motociclista ou condutor de veículo 4 rodas, ela em algum momento vai precisar interagir no trânsito da nossa capital. E o nosso trânsito é um trânsito que prescinde de muitos ajustes. A gente ainda tem um trânsito onde ocorrem muitos acidentes. A gente tem uma média mensal de acidentes na cidade de Campo Grande superior muitas vezes a 1.000 acidentes por mês, o que são aí praticamente 10 acidentes, 30 acidentes ao dia. Então são muitos acidentes, cerca de 1/3 deles é com vítima. Então a gente tem todos os dias pessoas sendo conduzidas à unidade de saúde, sendo hospitalizadas. E é sempre importante que a gente atente para o lado humano no trânsito. O trânsito ele não é uma bicicleta, ele não é um veículo, o trânsito é composto de um pai de família, de um filho, de uma esposa, de uma mãe. Então é preciso esse olhar mais atento, esse olhar mais humano para o trânsito, para que a gente possa criar condições mais seguras para que as pessoas possam se utilizar das nossas vias de Campo Grande. É uma responsabilidade de todos nós, essa construção desse trânsito mais seguro. E passa, vereador, por essa parte de cumprir as leis de trânsito, Todo esse contexto, objetiva, na realidade, a segurança e a própria fluidez do trânsito. A questão da mobilidade, tem a questão do transporte coletivo, nós estamos aí com a questão dos corredores de ônibus. Então, essa mudança comportamental, ela é talvez a peça mais importante desse contexto. E o trânsito, basicamente, se divide em educação, engenharia e fiscalização. Mas entendo, na minha avaliação, que o mais importante é a educação, essa mudança de comportamento, agir preventivamente e, principalmente, respeitar os mais vulneráveis, que são os pedestres e os ciclistas. Então, esse contexto todo visa salvaguardar vidas. E isso que o Batalhão de Trânsito faz, fiscalizando, às vezes, o condutor embriagado, a pessoa que se excede na velocidade, os não habilitados. Então, todo esse contexto visa exatamente isso, que nós possamos ter mais vidas salvas e menos acidentes nas ruas de Campo Grande. A gente estava falando a respeito da faixa de pedestre, dessa mudança de comportamento da população mesmo em parar. Como que está sendo isso aqui? Qual que é o resultado disso aqui, Coronel? A gente nota ainda em Campo Grande uma certa resistência a regras básicas de convivência no trânsito. Então a gente tem desde uma atitude que a gente entende como simples, a faixa de pedestre está ali para resguardar o direito do pedestre de ir e vir, e é facilmente observada. Basta que você transite numa velocidade segura, você vai conseguir deter o seu veículo próximo à faixa de pedestre, a pessoa que vai atravessar com segurança. Mas, enfim, a gente observa que esse descumprimento às regras de trânsito ele é que gera insegurança. A gente trabalha no trânsito com uma espécie de acordo social. Eu tenho para mim que quando o sinal estiver vermelho, eu vou parar e quando ele estiver verde, eu vou seguir. A partir do momento que eu tenho pessoas que descumprem esse acordo social em que ela vê o vermelho e mesmo assim avança, ela está descumprindo todo um acordo, ela está colocando o sistema em pane, porque eu já não tenho sequer a segurança de poder transitar naquilo que seria a minha preferência. Se tem uma placa de pare para ele e a pessoa não para, ela está ali causando uma confusão que ela não faz ideia. Ela vai poder ocasionar, até mesmo quando a gente fala que a situação limite, que é o óbito, ela pode estar a qualquer momento na iminência de ser um criminoso, de matar alguém, de ferir alguém no trânsito. É necessária essa percepção. É uma responsabilidade, até nessa questão mesmo de dirigir alcoolizado. Acho que é uma construção que a sociedade precisa fazer, tornar exemplo para as crianças que estão a vir a ser condutores. Como que está sendo feita essa fiscalização aqui no município? Também é uma medida importante, Coronel? É uma medida importantíssima. Nós realizamos semanalmente, nos finais de semana, a blitz da lei seca, e a gente tem números que eu considero até assustadores.
a gente tem uma média de que a cada um condutor que está conduzindo o veículo, de cada 10, um está alcoolizado. É uma média realmente muito impressionante. Então, a gente, em um dia de blitz de lei seca, a gente aborda em torno de 450 a 500 pessoas, veículos. E a gente tem uma média de 80 recusas ao teste do etilômetro, o que nos faz deduzir que a pessoa estava conduzindo o veículo alcoolizada. Então, é um número impressionante. Então, é como se você estivesse transitando numa via e você soubesse que pelo menos um daqueles 10 está dirigindo alcoolizado. E veja o transtorno que essa pessoa pode causar, a quantidade de acidentes, de vítimas. Então a fiscalização ela acontece, infelizmente ela deveria inibir. O que a gente pretendia é que se hoje eu abordei 80 pessoas alcoolizadas, amanhã seriam 70, 60, 50 e fosse reduzindo. Mas o que impressiona é que esse número tem se mantido. Ele não tem reduzido nem diminuído. Ele tem se mantido numa média, o que é muito ruim. A gente costuma dizer que a infração de trânsito, as pessoas no trânsito elas têm que agir por empatia. Então ela tem que entender que se alguém foi flagrado dirigindo alcoolizado, eu não posso dirigir alcoolizado porque amanhã pode ser eu. Eu tenho que ter em mente que aquela pessoa que se acidentou por estar em excesso de velocidade, ela é um aviso para mim, para que eu passe a dirigir com uma velocidade inferior, para que não provoque o acidente. É esse tipo de raciocínio que a gente quer incutir na mente das pessoas. É fazer essa construção mesmo de exemplo, né? Exato. Que sirva de exemplo. E as pessoas, inclusive, reclamam, né? A multa, a blitz, acaba passando a informação que está acontecendo blitz naquela região. E isso tudo dificulta o trabalho para poder evitar mortes no trânsito, né? É uma questão grave que a gente precisa se envolver. Eu entendo que isso provado estatisticamente, cientificamente, que a pessoa alcoolizada, ela deixa de tomar medidas preventivas. Por exemplo, utilizar o próprio cinto de segurança, colocar o capacete de forma inadequada, e tudo isso potencializa as lesões corporais que vêm logo após. E uma coisa muito importante, acaba sobrecarregando o maior hospital de Campo Grande, que é a Santa Casa. A maior parte do setor de ortopedia da Santa Casa são em função dos politraumatizados em decorrência dos acidentes de trânsito. Olha o impacto que isso traz na sociedade. Não uma só, cadeia, né? É um impacto econômico, social, pessoas que deixam de trabalhar, ficam alguns meses em casa, vitimizada por isso. E, além disso, a dor das famílias. Isso é imensurável, que alguém que perca o seu ente querido, ou mesmo que fique aí acamado 3, 4, 5 meses. Olha, tudo isso tem um impacto muito negativo na sociedade. E agora a gente tem um recurso que você mesmo explicou, né, Coronel? Não é novidade, mas sendo usado agora novamente, que é o uso de drones. Como que está sendo feita essa fiscalização? Exato. O uso do drone, ele visa otimizar o trabalho do policial. Então a gente entende que o policial, quando está parado no cruzamento, ele tem uma visão parcialmente limitada. Ele vai ter a visão somente daquele cruzamento onde ele está. Com o uso do drone, é possível que ele faça a observação de infrações de trânsito em múltiplos cruzamentos. Então ele pode estar no cruzamento A, fazendo a fiscalização do cruzamento B, C, D, devido ao alcance do instrumento. Mas é sempre importante lembrar que o drone, ele não é um equipamento autônomo, ele é operado por um policial. Então o policial ele está vendo a infração, não é o aparelho. O aparelho ele serve para otimizar a visão do policial, aumentar o alcance da visão dele. Mas é um instrumento que tem sido muito útil. A gente já observou uma redução na quantidade de acidentes desde a vigência da implantação desse equipamento. Nós tivemos uma redução de cerca de 10% nos acidentes. E é importante que a gente diga que reduzindo o número parece pouco, 10%, mas é sempre importante lembrar que a cada dia mais veículos estão ingressando nas vias, a gente tem mais pessoas dirigindo, então se a gente pelo menos conseguir manter a quantidade de acidentes, já é uma vitória. Com certeza. Porque se eu tenho mais veículos rodando, potencialmente eu teria mais acidentes. Então quando a gente consegue diminuir, é um exemplo de que a fiscalização ela sim surte efeito, não é uma ideia que tenha um cunho arrecadatório, não tem esse viés. O viés da fiscalização é a redução de acidentes, porque a redução de acidentes ela gera um efeito em cadeia do bem. A gente vai, como o vereador acabou de dizer, o coronel, a gente vai ter menos pessoas sendo hospitalizadas, a gente vai ter menos pessoas precisando pagar reparos em veículos,
Porque o veículo, embora a gente atente para a questão da saúde, muitas vezes o veículo é a materialização do sonho da pessoa. A pessoa trabalhou para ter aquele bem, ela muitas vezes está até pagando ainda aquele veículo, se envolve num acidente. Então tem toda uma cadeia ruim que pode ser interrompida com a fiscalização. E quais são as maiores infrações? A gente tem em Campo Grande ainda como principal infração de trânsito o excesso de velocidade. E é importante citar que o excesso de velocidade ele é um potencializador de vários acidentes. Então o acidente ele vai acontecer. A gente nunca vai conseguir sanar o acidente. Porque as pessoas naturalmente vão se distrair. Hoje ela tem o celular, ela tem elementos na via que causam a distração. Até a falha mecânica também pode gerar o acidente, embora seja um número menor em razão de falha mecânica. Mas o acidente vai acontecer. Só que se as pessoas estiverem transitando numa velocidade que é compatível com a via, o acidente ele vai ter muito menos gravidade. Então a gente tem em Campo Grande, nenhuma via em Campo Grande, a velocidade dela é superior a 50 km por hora. Então 50 km por hora é o limite. Então quem nos assiste e já transitou acima de 50, ele saiba que ele está cometendo uma infração de trânsito. Então se as pessoas se deslocarem mais uma velocidade equivalente à via, a gente vai ter o acidente, ele vai acontecer, é inevitável, mas a gravidade desse acidente ele vai ser muito menor. A gente vê as pessoas nas vias até reclamando se você está andando naquela velocidade Exato. que é a permitida, buzinando atrás, passando você pela via. Então, assim, isso tudo ocasiona acidente. Então, por isso que a sociedade, né, as pessoas, elas precisam ter essa consciência. E em relação a essa questão do uso do drone, você, vereador, também que já fez parte, né, dessa parte da fiscalização, qual que é a sua análise em relação a isso? A tecnologia sendo usada em favor da preservação de vidas, né, e também preservação do patrimônio, como disse o Coronel Augusto. Eu entendo que quem não comete infração, ou seja, que anda dentro dos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, pode ficar tranquilo, né? A intenção da Polícia Militar de Trânsito não é fazer autuação, não existe esse enfoque da arrecadação, muitas vezes colocado. O enfoque é da preservação de vidas, evitar que os acidentes ocorram, evitar que as infrações ocorram, para que nós possamos ter um trânsito cada vez mais humanizado. Nós temos aí, se não me falha a memória, Coronel Augusto, mais de 600 mil veículos em Campo Grande. Sim, exato. Uma frota com uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, isso que tem que ser bem colocado, porque às vezes há uma interpretação equivocada da atuação, às vezes, quando a Polícia de Trânsito aborda um condutor alcoolizado e retira ele das vias, ela pode estar salvando uma vida. Então, tudo isso, às vezes, se coloca nessa função meramente arrecadatória, mas não é essa a intenção desses profissionais que, de forma valorosa, buscam dar maior segurança nas vias de Campo Grande. Está sendo penalizado pelo descumprimento. Existem as leis e elas precisam ser seguidas, né? Porque elas já, como você mesmo falou, se tem aquele estudo da via, aquela velocidade permitida é porque houve um estudo, houve uma avaliação daquilo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o uso do celular. É uma tecnologia que veio, impacta na vida da gente, né, em todos os setores, não ia ser diferente no trânsito. Qual que é o resultado da pessoa ali usando o celular na hora que está dirigindo, Coronel? É interessante a gente observar como que o trânsito ele é dinâmico. Há 10 anos, nós sequer falávamos a palavra Uber, aplicativo, motoentregador, e o aparelho de telefone celular, ele também acompanhou essa mudança. O legislador, que em 1997, quando criou o Código de Trânsito Brasileiro, ele pensou no aparelho de telefone celular sendo usado para que a pessoa conversasse utilizando o celular, tirasse uma das mãos do veículo e fizesse uso do telefone. Mas com o advento das mídias sociais, das redes sociais, hoje você tem a figura da pessoa que digita enquanto dirige, o que seria impensável, né, há pouco tempo. E essa desatenção, ela certamente é uma grande fomentadora dos acidentes. Mas como nós conversávamos há pouco, o acidente de trânsito, você ter a confissão da pessoa de que ela estava de fato utilizando o telefone celular é muito difícil. Talvez a gente consiga daqui a um tempo criar algum tipo de mecanismo para tentar identificar se ela estava fazendo uso ou não
de repente seguindo a torre, o sinal da torre do telefone, o sinal da internet, o IP, se estava funcionando ou não no momento. Mas o que a gente tem de fato hoje é que o grande parte dos acidentes de trânsito são provocados por desatenção. E nesse elemento de que provoca desatenção, o celular certamente é o principal deles. A gente tem pessoas que, chega a ser impensável, mas tem pessoas que estão pilotando uma motocicleta e estão digitando. É um absurdo. Então, é um absurdo. E o que é importante dizer é que a pessoa, a partir do momento que ela tira os olhos da via e os volta para o celular, para a tela do celular, é como se ela estivesse dirigindo com uma venda nos olhos. Então ela está transitando ali 30, 40, 50 km por hora de distância, né, a uma velocidade de 50 km por hora, sem sequer estar observando o que está à sua frente. E o que pode estar à sua frente? É uma pessoa, é um veículo, é uma vida, né? Então é muito preocupante. E a palestra nas escolas? Ela serve para isso também, né? Para a gente já poder fazer essa construção aí com as crianças em relação a isso, já que o celular tomou conta da vida de todos nós. O celular hoje faz parte da vida de todos, né? Desde crianças, adultos. E aí a gente tem como parceria, né, o advento das palestras nas escolas é chamar a atenção para aqueles que podem ser os olhos do agente de trânsito no interior do veículo, que são os filhos dos condutores. É muito importante que o filho, ao ver o pai, ao ver a mãe dirigindo e fazendo uso do celular, o alerte sobre os riscos daquela ação. Então as palestras ela têm esse cunho de estender os olhos do agente para dentro do veículo, utilizando-se das crianças, que também são as maiores vítimas do acidente de trânsito. Geralmente a gente tem pais que são um pouco desidiosos e acabam deixando as crianças sem o cinto de segurança na parte de trás, acabam utilizando a parte da frente do veículo sem o uso do cinto de segurança. Então todos esses elementos aí a palestra ela aborda e ela tenta diminuir a quantidade de incidências desse tipo de ação. Deveria ser o contrário aí, os pais como exemplo e na verdade a gente está fazendo o trabalho inverso, né? Conscientizando essas crianças. É importante, né, vereador, você também contribuiu já com essa causa, é importante fazer essa conscientização, né? Eu tive algum tempo atrás, inclusive com a parceria do Batalhão de Trânsito, numa empresa falando sobre conscientização. Para um segmento já de motoristas, né? São profissionais dessa área, e muitos dos quais tinham dúvida na própria conduta, na questão de como se portar. E esse trabalho preventivo, da chamada direção defensiva, é muito importante. Mas, acima de tudo, é a mudança comportamental, né? Esse trabalho que é feito com as crianças, com os adolescentes, é fundamental. E Campo Grande é inovador nessa área, né? Nós temos, ao longo desses anos, diminuído as vítimas fatais do trânsito, graças a um trabalho que envolve esses três segmentos, que é a questão da educação, a mudança da engenharia e a própria fiscalização. E a intenção é que nós tenhamos um dia sem nenhum acidente com vítima fatal. Mas entendo que nós estamos dando alguns passos e o Batalhão de Trânsito tem sido um fomentador disso, pela postura que adota, através do Coronel Augusto, para poder minimizar os acidentes e termos aí, felizmente, se possível, no futuro, nenhuma vítima fatal. São mortes evitáveis, né? É lamentável a gente ver índice, assim, de números de mortes de algo que poderia não acontecer se a gente passasse pela percepção que a responsabilidade à frente ali daquela condução é nossa, né, Coronel? Isso. Para a legislação, o nome inclusive até mudou, né? Nós não tratamos mais acidente de trânsito, nós tratamos como sinistro de trânsito. Porque o acidente até então era entendido como algo que não se podia prever. Mas o sinistro ele é previsível. Então, como a gente está dizendo, se a pessoa está transitando numa velocidade superior à da via, é um grande potencializador dos acidentes. E os números não negam. Quando a gente observa os óbitos que acontecem na nossa cidade, eles têm um direcionamento muito claro de quem são as principais vítimas do trânsito. Então, hoje, 5 meses desde o início do ano, nós tivemos já 25 óbitos em Campo Grande. Desses 25 óbitos, 20 são de motociclistas. E grande parte desses motociclistas estavam transitando em alta velocidade, tanto é que grande parte dos acidentes acontecem sequer com o envolvimento de um outro veículo. É pela perda da direção do veículo. Então, a velocidade muito alta em curvas, em rotatórias. Então, são acidentes que são evitáveis. São mortes que são muito lamentáveis, porque elas são fruto de uma desatenção, de uma inobservância. Se essa pessoa estivesse transitando numa velocidade de 30, 40, 50 km por hora, talvez ela fosse cair, mas não viria a óbito. Então é de se lamentar. Realmente são números que poderiam ser menores caso as pessoas tivessem alguns comportamentos diferentes, né, mais seguros no trânsito.
Coronel, e aí passa pela questão assim, entende-se que na maioria, em todos os casos, a pessoa que dirige possui aí a sua habilitação, passou por um curso, e aí mesmo assim há o reflexo de pessoas cometendo todas essas infrações. A infração de trânsito, ela é perceptível muitas vezes porque a gente faz um seguinte cálculo, né? Nós temos uma quantidade X de veículos sendo licenciados por uma quantidade Y de pessoas tirando CNH. E esse número de veículos licenciados é sempre muito maior do que CNHs emitidas. O que nos leva a deduzir que existem muitas pessoas no trânsito dirigindo sem a carteira nacional de habilitação. Mas quando nós falamos em carteira nacional de habilitação, não estamos falando de um documento. Nós estamos falando de um certificado de que essa pessoa tem o mínimo de conhecimento das regras básicas de trânsito, que seria não poder ultrapassar pela direita, transitar na velocidade da via, poder fazer uma ultrapassagem com segurança, obedecer à sinalização de trânsito. E a gente observa várias vezes que a pessoa sequer tem noção elementar de direção, de condução de veículo. Então as pessoas não sabem utilizar uma rotatória. Aqui em Campo Grande a gente tem vários acidentes que a pessoa, vulgarmente falando, come faixa. Ela está numa faixa A na rotatória e de repente ela vai para outra faixa. Então ela fecha o carro que está à frente. Ela não sabe, por exemplo, que a placa de pare é para parar o veículo de fato, não é para diminuir a velocidade. Parece até brincadeira, exato, né? Às vezes no trânsito a gente tem que dizer o óbvio, que a placa de pare é para parar, né? É bem óbvio, mas é verdade. E em relação a esses sinistros, né, que você estava falando, até uma dúvida minha, até como cidadã, quando acontece na via, precisa ficar parado ali na via? Ou ela pode encostar o carro e aguardar ali a fiscalização? Como que procede em relação a isso? Se o acidente não tiver vítimas, ou seja, nenhum lesionado, ninguém foi encaminhado para uma unidade de saúde, as pessoas devem retirar o veículo da via. Porque daí ela também acaba... Porque o veículo na via ele pode ser um potencializador de novos acidentes. Ele pode vir a gerar um novo acidente, inclusive para o veículo que está ali no acidente. A pessoa não vai ver o veículo parado, vai transitar, enfim, pode causar um acidente. Então a orientação é que se o acidente for sem vítima, a pessoa pode retirar o veículo do local e fazer o registro desse acidente online mesmo, através da rede mundial de computadores, pela internet, ou indo à sede do batalhão de trânsito, que fica na Rua Barão do Rio Branco com a Rua Bahia, no cruzamento dessas ruas. E caso o acidente seja com vítima, aí já não. Quando é com vítima, existe ali um crime que aconteceu, um crime de trânsito, que é a lesão corporal na direção de veículo automotor ou até mesmo o óbito na direção de veículo automotor. Então, nesses casos, o local ali deve ser preservado para que seja feita a perícia, para saber se a pessoa estava trafegando na velocidade da via, se a marca de frenagem, enfim, elementos que possam dizer de quem é a responsabilidade no acidente. Mas caso não tenha acidente, as pessoas podem e devem retirar o veículo da via. É importante a população saber isso também, porque é uma maneira, como você falou mesmo, evitar outros acidentes. Vereador, em relação, né, às políticas públicas, a Câmara também, né, vem se envolvendo, promovendo debates. É importante também esse envolvimento do Legislativo, né, Coronel? A nossa comissão tem feito vários debates, levado esse tema trânsito, que muitas vezes é muito próximo da questão do transporte coletivo, para os debates dentro daquela Casa de Leis, apoiando as ações do Maio Amarelo, participando ativamente da Semana Nacional do Trânsito, criamos uma medalha de reconhecimento às pessoas que efetivamente têm colaborado para que o trânsito possa se tornar mais seguro. Enfim, é uma forma da gente colaborar para que as coisas realmente aconteçam. E cobrando também do poder público a melhoria do transporte coletivo, a questão dos corredores exclusivos de ônibus, a melhoria dos terminais de ônibus, enfim, são várias questões que acabam ajudando a mobilidade e gerando automaticamente segurança e maior fluidez ao trânsito. A campanha Maio Amarelo, como você mesmo citou, ela nasceu com esse propósito, né, em reduzir acidentes e mortes no trânsito. Isso tem acontecido? A gente está conseguindo ter um resultado positivo em relação a isso? A gente consegue perceber sim uma diminuição, somente a partir do momento que a gente alerta. O papel da imprensa é fundamental, porque quanto mais a gente fala de trânsito, mais as pessoas percebem a necessidade de uma nova postura no trânsito. E o tema da campanha desse ano do Maio Amarelo, ele diz que a paz no trânsito começa por você, no caso o condutor. E ela é muito oportuna,
porque a gente tem um dado que realmente chama muita atenção. 90% dos acidentes de trânsito, a causa deles é uma causa humana, é uma causa comportamental. Ou seja, é uma ação feita por alguém que desencadeou o acidente. Não foi um evento da natureza, não foi uma falha mecânica, um defeito na via. Geralmente é uma questão comportamental. O que a gente quer dizer com isso? É a pessoa que viu o sinal vermelho e decidiu avançar o sinal vermelho. É a pessoa que viu a placa de pare e não respeitou essa placa. É a pessoa que poderia ter uma placa ali dizendo que a velocidade é 50 e ela está 80, 100, 120. Então são elementos do trânsito que a parte humana é essencial. A mudança de postura da pessoa, ela é um grande desencadeador da diminuição dos acidentes. Então a campanha desse ano, ela atenta para isso, para que o comportamento da pessoa, para que a paz no trânsito começa por você condutor. Tudo passa pela nossa escolha, né, à frente dessa responsabilidade. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que é bem curtinho e rapidinho aqui, falando sobre o trânsito, que mensagem que a gente pode deixar, vereador, para a população em relação a essa responsabilidade à frente da condução? Estar no trânsito, transitar nas vias, é um ato de cidadania. E cidadania merece o respeito, merece a consideração, merece a lealdade, a prudência, a serenidade que todos nós queremos das pessoas. E eu entendo que esse é o recado mais importante. E essa mudança comportamental, que nós possamos passar com nossas ações, exemplo para nossas crianças, que elas não tenham essa conduta que infelizmente alguns continuam tendo e provocando os acidentes de trânsito. Então, essa mudança comportamental, agir como um verdadeiro cidadão nas ruas da capital. Coronel, você, por favor, deixe uma mensagem, você que ainda está aí à frente, né, nessa luta em relação a essa sensibilização da sociedade em relação ao trânsito. O recado que a gente passa para toda a população é para que ela entenda o trânsito como um espaço de convívio social. Então é importante que a nossa postura, que a gente quer que o trânsito mude, que a mudança ela tem que iniciar por nós, pelo nosso comportamento, que a gente tenha uma condução mais defensiva, mais voltada para a prevenção dos acidentes e que a gente possa ter um trânsito mais seguro e melhor para todos. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia, da nossa troca de informações sobre a conscientização da sociedade para essa construção de um trânsito mais seguro. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Campo Grande na criação de políticas públicas para a nossa cidade pelo site e pelas redes sociais. E até mais!